A gente está vivendo numa era bem complicada. Tá faltando homem nessa geração, cara. Tá faltando homem que é homem. Tem um monte de homem que não é mais homem. E o que está sobrando não está sendo homem. Postura de homem. E eu creio que essa é uma noite de renovação na nossa vida aqui. Uma noite de renovo. Porque a palavra de Deus sempre nos renova. A palavra de Deus nos leva a mais próximo de Deus. E eu quero compartilhar com você sobre um tesouro, um aspecto de como viver sob a proteção de Deus. Eu fico fazendo uma análise de como eram as coisas antigamente, né? Eu vou vendo hoje, eu lido com muitas situações, muitas, várias, tanto na questão dos relacionamentos diretos na igreja, como na sociedade. E a gente vai vendo que a imagem masculina vai sendo dissolvida aos poucos. E cada um de nós tem uma história, tem uma estrutura, teve os seus ensinos. Nós somos frutos daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós cremos, né? Porque tem muita coisa que nós aprendemos que já, graças a Deus, desaprendemos, sim ou não? Graças a Deus, porque vimos que não fechava, não era legal. Então, nós decidimos mudar. E isso é muito bom. Ainda mais quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, recebemos o Espírito Santo, e aí então temos a oportunidade de, à luz da palavra, podermos analisar a nossa vida e, na direção da palavra, entendendo sim então o que é certo e errado, nós podemos mudar na direção certa. Então, eu quero abordar aqui com você hoje sobre como viver sob a proteção especial de Deus. Viva com a proteção especial de Deus. Pede falar pro macho do teu lado aí, ó. Viva sob a proteção especial de Deus, cara. Viva. Viva sob a proteção especial de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, cara. Tu não é só um homem. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você é filho. Eu vou falar para vocês que Deus ama seus filhos. Não é à toa que eu pedi só para vir homem aqui, justamente para poder falar algumas coisas para a mulherada não escutar, né? Mas esse vídeo vai para o YouTube, eu estou saindo fora aqui? Não, né? Se vai para o YouTube, a mulherada vai escutar de qualquer jeito, mas está tudo certo. Como esse vídeo é só para homem, então acho que elas não vão... Mas assim, ó, Deus tem um negócio com os homens. Tudo começa com os homens. A vida começa com os homens. E Deus decidiu se demonstrar para a humanidade como Pai. Então existe algo especial da parte de Deus para os seus filhos, principalmente os homens, porque o homem é governo. Foi para o homem que Deus deu a direção de guardar a terra, de cuidar da terra, de multiplicar a terra, de usar bem os recursos, e aí vai, a gente poderia falar sobre N coisas, mas eu quero aqui começar essa mensagem falando que você é muito importante para Deus, e Deus tem realmente algo especial na sua vida. Eu não estou falando isso para poder gerar uma motivação, não estou falando, não, isso é espiritual, gente, é real. Nós precisamos crescer nesse entendimento, e isso é muito valioso. Essa importância e essa função nossa e a forma como Deus nos olha, esses princípios são fundamentais estarem bem consolidados em nós, porque senão, sabe o que acontece? A gente vai vivendo a vida aí de qualquer jeito e perdendo a oportunidade de viver o melhor que Deus tem para nós. Porque nós vamos sendo desmanchados na nossa forma de olhar para nós mesmos. Nós vamos sendo desvirtuados nas nossas funções. Nós vamos absorvendo a forma pela qual o mundo vê a função do homem nas suas diversas esferas sociais. E a gente vai perdendo o rumo. O mundo está do jeito que está porque o homem perdeu o rumo.
A verdade é essa. Mas vamos lá. Viva com proteção especial de Deus. Eu quero afunilar o assunto nessa direção. Provérbios 10, 9 diz ali como que nós vivemos sob a proteção espiritual de Deus. Provérbios 10, 9 diz assim: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Diga, integridade. Salmos 25, 21, Mateus. Salmo 25, palavra do sábio, versículo 21 diz assim: que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Integridade fala sobre ser completo, ser inteiro, ser totalmente voltado, não é parcial. Ser íntegro não é ser uma pessoa perfeita, é ser uma pessoa completamente voltada. Por exemplo, se um marido ele casa com uma mulher, ele diz lá que ele vai ser fiel a ela até que a morte os separe. Quando ele faz essa promessa, ele é perfeito para cumprir essa promessa? Ele é perfeito para cumprir essa promessa? Ou você vai ter guerras na caminhada para poder manter firme essa promessa? Nós temos guerras, sim ou não? Ou nós vamos ser aqui hipócritas? Certo? Tem N guerras, seja no próprio relacionamento com a esposa, seja nos ataques que vêm de fora, seja na situação que se vive na vida, em algum momento. Tem N guerras que a gente passa. Mas nós decidimos ser íntegros no casamento, sermos inteiros. Falamos para a nossa esposa, ou você vai falar para a sua futura esposa, que você vai ser somente dela. Você sabe que quando eu casei, depois caiu a ficha, eu fiquei apavorado. É sério, me bateu assim uns desesperos, gente. Acho que eu já falei isso num culto. Eu me peguei em mim, depois casado, beleza, tinha passado uns meses. Aí eu olhei e falei, cara, o que eu fiz? Não arrependido de ter casado, não. Mas porque eu tinha feito uma promessa que eu ia ser só da Ana Paula. Me bateu um senso de desespero. Porque eu falei, porque na minha velha vida, eu era avacalhado, eu era mulherengo. E eu me peguei ali falando, Senhor, me ajuda, pelo amor de ti. Me ajuda, porque eu sozinho não vou conseguir. Porque eu me conheço na minha carne. E eu não sei se eu vou conseguir ser fiel. E me bateu um desespero, me bateu um ruim. Eu fiquei assim, ai, caramba, se eu não conseguir. Mas, claro, a gente vai se aproximando em Deus. Eu percebi, eu preciso mergulhar em Deus. Né? Eu estando nele, daí eu vou estar seguro. Eu preciso ser completo, me lançar completamente no Senhor. Ser íntegro. Mas na questão da integridade, existem várias áreas da nossa vida. E se uma das áreas em que devemos ser íntegros, ela estiver comprometida, ela pode afetar todo o resto. Pode ser um fator de grande queda na tua vida. Então eu quero aqui abordar algumas áreas sobre integridade para que haja um renovo nessa noite. Porque você quer andar protegido por Deus, não quer? E a integridade é proteção. Quem anda com integridade anda com segurança. E um homem íntegro e justo, Deus se aproxima. Um homem íntegro e justo atrai a presença de Deus. Você vê Deus falamos domingo, sobre Jó. Você vê Deus falando sobre Moisés. Você vai vendo que essa característica é um dos ímãs para Deus. Atrai a presença de Deus. Isso é muito forte, manos. Muito forte. Mas a gente precisa agora fazer uma análise bem legal. É óbvio que nós não vamos falar de todas as áreas, porque são muitas áreas.
mas eu senti no coração de compartilhar algumas delas, porque muitos homens quebram justamente esses princípios que nós vamos falar aqui sobre integridade. E acabam que agem por conveniência, ou se influenciam com as circunstâncias, ou mesmo cedem por causa de algum medo, ou por conta de alguma vontade de momento, algum desejo. Outros homens são vencidos pela acomodação, pela covardia, ou mesmo pela falta de confiança em si mesmo, às vezes até pela falta de confiança em Deus. E às vezes por vários desses fatores juntos. Então nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Será que eu estou sendo realmente íntegro? Eu quero a segurança que vem como resultado, mas a integridade, ela precisa se fortalecer cada vez mais na minha vida para que eu possa continuar andando em segurança e vivendo os planos que Deus tem para mim. Alguns homens, eles se distanciam da integridade. Eles colocam a culpa nas pessoas, querem defender a sua reputação a todo custo, e aí acabam quebrando o princípio da integridade. Por conta desses caminhos aí, ó, por conta de algumas decisões, por conta de alguns pensamentos já formatados, vai então quebrando esse princípio, às vezes com pequeníssimas coisas. Um efeito muitas vezes conta-gotas, é um veneninho aqui, um pinguinho de veneno espiritual aqui, um pinguinho de veneno espiritual lá, um pouquinho mais na outra área, no outro dia, e aí vai quebrando o ciclo, vai perdendo a condição de segurança plena que Deus tem para a sua vida e que Deus se agrada em fazer. Então, como que nós devemos praticar a integridade? Primeira coisa que eu vejo, o que eu vou falar aqui nessa noite são 3 pontos apenas, que eles se ramificam, mas falo aqui fundamentado também em muitos discipulados, aconselhamentos, visitas e tudo mais, tá, queridos? E o primeiro deles, para nós vivermos integridade, você precisa honrar a sua palavra. Diga, honre a sua palavra. Fala aí, honra a tua palavra, campeão. Fala aí, vira aí o pescoço, bate no ombro e fala aí, honra a tua palavra, campeão. Mano. E aí, isso aí é vasto, isso pode ir para tudo quanto é lado, mas vamos lá. Como que nós devemos honrar a nossa palavra? Falando a verdade. Parece chover no molhado, mas não é. Sabe por quê? Porque as pequenas mentirinhas, as pequenas omissões, elas são venenos. Elas quebram com a nossa segurança. Dizendo a verdade, sendo transparente, sendo autêntico. Quantas e quantas vezes você já falou aquilo que a pessoa queria ouvir? Você não disse o que você queria falar. Mas você se deixou levar porque, afinal de contas, o que vão pensar de mim? E aí você vai quebrando o princípio da integridade. Pequenas atitudes quebram o princípio da integridade na sua vida. Pequenas mentirinhas, meias verdades. Dá aquele migué, dá uma volta para poder, né? O pessoal que trabalha aí no comércio se depara com situações que, meu Deus, eu posso dar uma aumentada aqui, né? Posso dar uma melhorada no negócio aqui para poder fazer a venda. Posso não falar alguma coisa, a pessoa me pergunta, mas aí a durabilidade? Não, aí tu vai daquela volta. Mas para quê? Para você fazer a venda. Aí você acaba falando meias verdades. Você não diz a verdade. Advogado. Meu Deus do céu. E outras áreas também, para você prestar um serviço e aí você, de repente, quebra um princípio de integridade por conta de um benefício que vai ter. Aí você está lascado. Então é uma coisa para a gente refletir. Que coisas que a gente fala em casa, no trabalho, coisas que nós nos comprometemos e procrastinamos, enrolamos, colocamos desculpa, temos sempre um argumento para dar. Só que isso é ficar nadando e morrer na praia. Por quê? Porque quebra o princípio de integridade.
É muito mais fácil. Eu me lembro uma vez, isso para mim foi marcante, eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar como administrador no escritório da igreja, na Shalom, lá em Blumenau, e aí estava no começo da função lá, e poxa, bastante coisa, né? Muita coisa, administrador da igreja, que tinha também sob a tutela da igreja o colégio Shalom. Claro que eu não era o diretor do colégio, mas toda a parte estrutural que compunha a questão do funcionamento do colégio era comigo também, do social, da estrutura para a parte ministerial, tudo era comigo. E aí, me lembro que um dia o Edson chegou para mim e perguntou sobre uma coisa. E eu não tinha feito, eu tinha esquecido. E aquilo em alguns milésimos de segundo, me veio um... sim, bem rapidinho. Você tinha que fazer uma coisa. Pensa bem, você tem que fazer uma coisa. Você é perguntado sobre aquilo. E aí, como é que é a tua resposta? Você esqueceu de fazer. Você não cumpriu com aquilo que era esperado. Você falhou numa tarefa, numa função. E aquilo, em milésimos de segundo, gera uma preocupação, tipo, o que vão pensar de mim? Vai ser exposta uma fraqueza minha? É ou não é? Poxa, eu vou me sentir diminuído, eu vou me sentir inferiorizado. Tudo passa muito rápido, em milésimos de segundo. E aí, o que a nossa carne quer fazer? Fala aí para mim, o que normalmente a gente faz? Se justifica, arranja uma desculpa, dá um miguezinho, fala um argumento. O que a gente fala? Vai lá, fala aí. Mente. É ou não é? Fala uma meia mentira, pega uma outra coisa para dar uma reforçada, para ajudar, para dar um bom argumento para você poder sair pela tangente. Essa é a nossa tendência na carne. Então, tudo isso veio em milésimos de segundo na minha cabeça. E aí, o Edson foi e me perguntou, tá, mas por que não aconteceu? Aí eu olhei para ele, e eu falei, eu esqueci. E tu esqueceu? E a minha vontade era de falar que eu esqueci por causa disso, eu tinha um monte de coisa, várias frentes ao mesmo tempo. Eu poderia muito bem falar, porque tinha tal coisa e tal, e isso, e parará, que acabou, que não sei o quê, e tarará. Não. Esqueci. E falei, eu esqueci engolindo assim. Engolindo meu orgulho. É? Tão bom fazer isso. Fala, seja reto. E às vezes a gente quebra a nossa palavra. Um homem seguro em quem ele é não precisa mentir, mesmo quando comete erros. Um homem que sabe que é seguro em quem ele é, não precisa mentir, mesmo quando comete erros. Não precisa fazer tudo. Já percebeu que a gente faz isso e vai, explica e tal, dá a volta. Por quê? Porque, no fundo, nós não queremos nos sentir inferiorizados. Não queremos nos sentir apequenados. Não queremos dar o braço a torcer. Queremos firmar nossa reputação. Não precisa não. É melhor a gente estar bem com Deus do que estar bem perante as pessoas, porque Ele é o único que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Quando a gente falou aqui antes de Salmo 25, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti, fala exatamente isso. Quando a gente sabe quem é em Deus, a gente é quem a gente é. A gente não precisa dar meia volta. A gente pode ser autêntico. Porque Deus me conhece por inteiro muito melhor do que eu mesmo me conheço. Então, honrar a palavra é fundamental. Prometeu um negócio, cumpre, não importa as circunstâncias. Se comprometeu em algo, vai até o final. Mas aconteceu, coisa arada e tal. Não importa, meu irmão. Vai até o final. Domina no peito e sai jogando, velho. Linguagem de futebol, né? Segura a onda. Mas uma vez eu contratei um serviço e aí mudou, começou aquela época da pandemia, foi mudando o preço, e eu fiquei pensando, em vez do cara da empresa, falava direto com o dono, dele falar para mim, rapaz,
o preço de tudo está aumentando, aquilo que eu contratei, que você contratou de mim, está lá no nosso contrato, cara, eu não vou conseguir honrar. Só que eu vi que o cara começou a fazer? Me enrolar. Começou a me enrolar, aí me enrolava, e contava uma coisa, contava... Eu falei, esse cara está me enrolando. Ele não está sendo íntegro. O cara é gente boa, só que enrolado. E as coisas estavam aumentando, eu sabia. Se ele viesse para mim e falasse assim, Sérgio, cara, nós estamos tendo um problema, cara, tá tudo aumentando demais. Você lembra na época da pandemia que tudo aumentava de semana em semana? 10%, 12%, o ferro, a areia, tá tudo aumentando. E eu falei, se ele falasse para mim, Sérgio, eu não vou conseguir honrar teu contrato, cara, vamos tentar renegociar, vamos, porque não vou conseguir. Eu não ia falar para ele, ó, te vira. Não, eu falei, pô, cara, vamos ver então. Porque eu sabia que as coisas estavam aumentando. Só que o que ele fazia? Ele piorava, ele enrolava mais ainda. Ah, porque a gente vai, ele dava um monte de argumento, me dava esperança e tudo mais. Eu falei, esse cara vai me deu problema. Tive que botar na justiça e tudo mais. E fiquei pensando, cara, depois de um tempo a polícia estava atrás dele. Porque o que ele fez comigo, fez com outros também. Não adiantou nada. Só que eu fico pensando, né? E fico vendo essas situações, fico vendo como que a falta de integridade vai quebrando os homens. E como que a integridade, ela faz com que ele permaneça. Eu conheço homens íntegros que passaram por situações dificílimas. Teve um amigão meu, ficou me devendo um bom tempo, mas sempre ali, ó, Sérgio, sempre falando, sempre me dando toque. Eu falei, meu irmão, eu conhecia ele e sabia que ele era um homem íntegro. E o meu nome foi pro Serasa por causa dele. Mas ele ali, Sérgio, tá vendo que ele tá fazendo as tripas corações. E ele é íntegro. E passaram alguns anos, ele foi me pagando aos pouquinhos, falou, cara, nem que eu vou te pagar aos pouquinhos. E foi pagando, aí quando dava, tal, demorou, mas foi, quitou tudo comigo. Chegou numa hora que ele falou, cara, eu quero te pagar os juros. Como é que fica e tal, meu irmão? Esquece, cara. Tudo certo. Juro que ele. Amém. Eu que agradeço a tua postura e tudo mais. Não, que isso? Não, tá tudo certo. Meu amigão, até hoje. Então, a integridade, e ele está bem. Passou por situações muito difíceis, continuou como homem de Deus, continuou caminhando, né? Passou por, e não foi a primeira vez, porque a vez que eu fui ajudar ele foi porque ele tinha quebrado na empresa dele. E aí eu entrei, eu senti de Deus de ajudar ele. Senti de Deus de ajudar. Eu fui e ajudei ele. Eu abri uma empresa para ele. Com o meu nome. Falei, cara, vai lá. E ele foi, cresceu. Sentiu foi uma rema de Deus, né? Senti de Deus mesmo. Conheci com a minha esposa, nós entramos em acordo e sabíamos que se desse errado a gente quer pagar. Eu fiz. Foi uma rema de Deus, eu fiz. Contanto que depois, quando deu problema, ele tinha fechado já a empresa, o problema deu, porque ele fechou a empresa e foi o erro do contador, não foi nem dele. Porque o contador esqueceu de fazer um fechamento no nível do Estado. E era um negocinho que era 300, 400, 500 pila. Virou numa bola de neve, já estava em 4 mil. Anos depois, com juros sobre juros e coisa arada, 4 mil e poucos reais. E ele estava mal financeiramente. E aí eu estava para fazer um negócio. Foi antes de eu fazer meu negócio na de Navegantes. E aí o meu nome estava sujo, porque quando estava vendo empréstimo apareceu lá. Aí eu fui lá, quitei, e falei com ele. Né? Limpei meu nome e tal, e falei com ele. E tá tudo certo. Falei para ele, mano, eu assim, essa situação assim, assado, mas com meu coração bem tranquilo, também não sabia. E assim foi. E ele foi, tá tudo certo. E ele tá abençoado, tá lá. E a gente, sabe? Então a integridade, ela, nos negócios, a integridade na postura, naquilo que se fala, ser reto naquilo que fala, ser sim, sim, não, não. Parar de dar volta, sabe? Isso atrai a presença de Deus, atrai o favor de Deus e nos dá a segurança. Por que muitas vezes nós não somos íntegros? Por causa dos nossos medos, por causa dos nossos erros, por conta daquilo que será que vão achar de mim? Ô, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, olha, importa mais o que o nosso Pai Celestial pensa de você, aquilo que Ele está vendo. Amém? Outra coisa sobre honrar a palavra, honra a tua palavra, você que é casado, honra a tua palavra com a tua mulher. Se santifica.
Muitas vezes, muitos homens estão quebrando a sua integridade espiritual, a sua integridade conjugal, estão atraindo maldição para a sua vida, estão piorando. Por quê? Porque estão se deixando levar pelas tentações, pelas seduções. Eu sinto de falar isso aqui para vocês. Gente, cuida com as janelas da alma. Olha, falei isso aqui nos... Quem é que estava aqui nos casais aqui? Quem estava? Eu falei isso, vou falar aqui de novo. A mais da metade não estava. Falei isso também no encontro de homens, lá em Balneário Camboriú. Eu era líder de célula, prestei meu notebook para um discípulo para fazer trabalho. Estava trabalhando com o meu notebook. Quando eu abri no histórico para procurar um negócio, tinha visto lá um monte de histórico diferente. Quando eu entrei lá, um monte de porcaria. Comecei a ver aquelas porcarias, curiosidade. Nunca falei, meu Deus, tal. E aí fui na curiosidade, aquilo me estragou. Me estragou. Depois passei a ter dificuldades. Porque eu me deixei olhar. Eu negociei minha integridade. E com isso a minha santidade, a minha santificação. Aí entrei em processos bem difíceis. E logo confessei para o meu discipulador, que era o meu pastor. Confessei com ele. Em seguida falei com a minha esposa. Foi bem difícil. Não é fácil. Pensa, tu confessar um pecado desse, você é líder de célula, você é homem de Deus, você... E houve situações e situações. Tinha momento que eu estava com dificuldade, estava em escassez na área sexual. Então, beleza, isso pode ser uma coisa, um argumento. Só que também caí quando eu estava bem espiritualmente e estava bem também nessa área sexual. E aí? Aí eu fiquei louco, eu pirei. Eu falei, não. Quando isso aconteceu, eu falei... Porque eu percebi que eu me dava argumentos. Eu sempre me dava uma desculpa para me consolar. Sabia que estava errado, me arrependia do meu pecado, mas tinha sempre uma desculpa. Tinha sempre um argumento. Tinha sempre uma coisa, não justifica, mas explica. E eu falei, cara, não dá. E comecei a tentar olhar com um olhar mais sóbrio possível aquilo que está acontecendo. E eu comecei a me estudar. E eu comecei a ver, cara, isso aí ou é um escape, ou é uma bobiça mesmo minha, porque eu estava indo para uma coisa que trazia um falso prazer, um prazer momentâneo, igualzinho a droga, igualzinho tem pessoas que têm o vício de roubar, tem outras que têm o vício de mentir, tem outras que têm o vício com drogas, tem outras que têm... Cada um tem uma área, é tudo o mesmo funcionamento, gente, é tudo igual. Então você que conta mentirinha, você não tem nada diferente daquele que roubou, aquele que usou droga e tudo mais. É tudo igual, nós somos tudo iguais. Porque o mecanismo é o mesmo. Tem alguma coisa que desperta um gatilho, que desperta em algo que traz um benefício, um prazer, uma satisfação. E eu comecei a reparar que, peraí, isso foi a conclusão que eu cheguei de mim mesmo. Eu estou sendo um baita de um otário, mano. Por quê? Porque eu estou igual um jumento, olhando um negócio que é uma mentira, é fictício, fazem para me enganar, fazem para me seduzir, fazem para ganhar dinheiro em cima de mim. E eu estou com vontade de falar uma coisa, mas não vou falar não que está filmando. Vou dar o adjetivo que eu dei para mim mesmo. E você acha que já sabe o que é. Eu estou igual um jumento, um burro, um idiota, caindo nessa, cara, igual um cara ali que escravo de um desejo para suprir uma necessidade momentânea, e depois eu fico estragado em todas as áreas, principalmente na minha relação com Deus. Acabo com a minha integridade, acabo com a minha santificação, e para recuperar é um parto, cara. Eu comecei a fazer esse exercício mental, comecei a pensar, olhar dessa forma, e comecei a enxergar aquilo que parecia bonito, e que até era, aquilo que parecia prazeroso, e era uma mentira, que gerava em mim um prazer. Eu falei, cara, isso aí está me afundando, isso aí é um instrumento do capeta na minha vida. Eu comecei então a enxergar, eu me lembro que eu vi uma imagem, eu contei isso, me lembraram aí,
que aconteceu lá em Balneário Camboriú, eu vi uma imagem, aquilo me marcou, eu gravei aquela imagem na minha mente, quando eu vi no Google. Já tentei achar essa imagem, eu não achei mais. Já vasculhei, já botei no Google para tentar mostrar para vocês, até na meditação em Balneário, mas eu não achei. O que era? Era uma mulher toda bonitona, se não me engano, ela estava quase de biquíni ou com roupa muito sensual, assim, era um tipo um desenho, uma foto com desenho, e aquela mulher toda bonitona que chamava a atenção, tinha atrás dela um bicho, cara, era um bicho, tipo um demônio com um rabo de escorpião, cara, aquele rabo de escorpião me chamou a atenção, porque era isso que acontecia comigo, porque acontecia aquilo exatamente que diz lá em Tiago, você é arrastado e seduzido pela sua cobiça, e aí o pecado, né, e quando ele é gerado, ele é concebido, ele gera morte, então, me deixando levar por aquele pecado, me deixando abraçar por aquilo que parecia ser bonito e agradável, vinha aquele escorpião e pau nas minhas costas. Eu falei, não, cara, isso não vai mais. Não. E aí eu comecei a fazer um exercício que aquilo que parecia bonito, aquilo que parecia agradável, aquilo que gerava um prazer momentâneo, eu comecei a associar com todo o estrago que aquilo fazia. Com a minha santificação, a pior coisa é o meu afastamento de Deus. Eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus me perdoa, mas, cara, aquele estrago que fazia em mim não valia a pena. Aquele desgosto que eu trazia para minha esposa não valia a pena. Aquela decepção que eu trazia para mim mesmo e para as pessoas que confiavam em mim não valia a pena. Comecei a botar tudo isso no pacote. Eu comecei a fazer exercício mental associando com aquilo que parecia ser agradável. A ponto de, depois, com o tempo, eu olhar uma coisa dessa já me dá um ruim. Por quê? Porque pode parecer bonito na carne, mas eu sei a consequência, o resultado logo em seguida que acontece. E estraga a minha alma e o meu espírito. E é muito melhor eu me manter íntegro e em segurança do que eu dar vazão ao capeta. Às vezes fica mais difícil. Não quero cantar aqui de fortão, não. Eu tenho que ficar ligado. Se eu me pego fraco, eu já começo a acender um radar em mim, porque o mais importante é eu me manter íntegro. Isso é o que tem mais valor para mim, estar com o Senhor, estar debaixo dessa segurança da unção de Deus, porque eu sei que tem um mundo espiritual ao meu redor e os demônios estão olhando. Os anjos também. E qualquer atitude que quebra a integridade afasta os anjos e aproxima os demônios. Então fica essa dica para você. Você ser fiel. E esse aspecto, essa atitude tem a ver com você honrar a palavra, você que é casado. E você que não é, você tem a mesma coisa a ver. Sabe por quê? Porque se você está buscando em Deus e quer casar com a mulher de Deus, e vai passar bem menos raiva em nome de Jesus, né? Se casar com a mulher de Deus, então, meu irmão, vou falar para você, honra a tua palavra de ser santo e se consagra para a tua futura esposa, você sabendo quem é ou não. Amém? Guarda isso no teu coração. E você que é casado, que é a grande maioria aqui, honra a tua palavra com a tua mulher. Peça ajuda. Tá difícil? Peça ajuda a uma pessoa mais perto. Um homem de Deus, um irmão aí que pode te ajudar. Tá bom? Não anda sozinho. Homem tem mania de andar sozinho. Homem tem mania de esconder o erro. Homem tem mania de botar sujeira debaixo do tapete. Bota não, cara. É melhor você conservar a tua integridade do que você ficar depois passando raiva, guerreando uma guerra que não precisa guerrear. Em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Segundo aspecto é se aperfeiçoar. Desculpa. É você conservar a tua integridade pagando as tuas contas. Parece ser chovendo melhado, né? Mas uma das áreas que mais se quebra esse princípio é a forma que você lida com quando o dinheiro está em jogo. Quando o dinheiro está em jogo, boa parte dos homens perde o rumo e quebra o princípio da integridade. Muitos homens são seduzidos a passar por cima daquilo que é biblicamente correto para manter benefícios. Isso é a pior coisa. Você vai ser sempre colocado numa guerra entre tomar um prejuízo ou manter tua integridade. Isso é no pagar um imposto, isso é na cobrança de um serviço, na colocação de um preço de um produto, na forma como você lida. Quando acontecem os problemas,
no que você presta, no serviço, no comércio. Tem vezes que é melhor você sofrer o prejuízo a se manter íntegro do que você tentar ter o benefício e quebrar a integridade. Tem momentos que a gente quer, na mesma forma, a mesma linha de raciocínio, a gente dá argumento, a gente tem, sabe, muitos subterfúgios, mas qual é a raiz dessa reação nossa? Essa é a investigação que a gente precisa fazer. Por que eu estou reagindo desse jeito? Por que eu estou indo por esse lado? Por que eu tenho medo de perder o dinheiro? Por que eu faço tanto esforço e quando o dinheiro está em jogo, eu tenho essa dificuldade? Eu vou mais para as coisas que vão me manter no dinheiro ou vou para as coisas de Deus? Porque tem aquela coisa nossa, nós homens, de suprir a necessidade, de dar conta, de ser capaz, de mostrar que a gente pode. Isso faz parte da nossa estrutura humana, foi Deus que fez assim, por conta do nosso instinto de sobrevivência. Mas quando essas reações vierem, nós precisamos estar atentos para fazer o seguinte, submetê-las a Deus, não fazer na força do braço. E é nessa hora que a gente erra. Porque muitas vezes nós queremos fazer na força do braço e tomamos as nossas decisões confiando naquilo que os nossos olhos estão vendo, não naquilo que Deus pode fazer. Nós abrimos mão de algumas coisas, falamos coisas que não devíamos falar, nós tomamos algumas decisões, posturas, porque a gente não quer tomar o prejuízo e quebramos muitas vezes o princípio porque não queremos tomar o prejuízo. E assim vai. Pior é quando se quebra relacionamentos. Aí piorou, aí ferrou-se. Então, tem uma coisa que eu fico doido, gente. Sabe o que é? É quando alguém está devendo e, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é a forma que eu penso, tá? Eu não consigo entender, por exemplo, se eu estou devendo alguém, até no banco, gente. Eu estou devendo o banco. Eu vou fazer das tripas corações para eliminar aquela dívida. Então, eu não consigo me ver no direito de, por exemplo, sair para viajar com a minha esposa se eu estou devendo alguém. Fecha! Eu não estou sendo íntegro com aquela pessoa que eu estou devendo. Sabe? Então tem uns pensamentos que eu vejo muitas pessoas vão indo, e vai empurrando com a barriga por conta de um benefício momentâneo, passa por cima de princípios e aí fica nadando e morre na praia em várias áreas da vida. Mas que isso não aconteça com você em nome de Jesus. Quer ver uma outra coisa? Quando as pessoas não estão vendo. Porque integridade é o que você faz quando as pessoas não estão vendo. Não importa o que vão fazer com o dinheiro do imposto. É grana pra caramba, não importa. É o nosso apego ao dinheiro que nos quebra. E a gente vai e quebra a integridade. Paga o imposto, o que é bíblico. Por que por exemplo, você que já é cristão, você que já é firme na fé, diz que é discípulo de Jesus, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entregar o dízimo, por exemplo, que não é obrigatório, não. O dízimo é uma expressão, você que está nos visitando, fica tranquilo. Aqui a gente não é igreja de ficar pedindo dinheiro, coisa errada e tal, não é isso. Estou falando de princípios espirituais e vai para quem entende sobre isso. A entrega do dízimo, ela é uma expressão de confiança a Deus. Eu entrego, eu sou dizimista há quase 30 anos. E muitos desses anos foram momentos dificílimos, que aquele dízimo poderia pagar uma conta de luz que estava atrasada, ou de água, e eu via rebediando, eu tampava um buraco, estampava outro, mas o dízimo eu nunca destampei. Por quê? Porque é uma expressão de fé e gratidão, contanto que eu passei por situações, e Deus foi abrindo portas e tal, e não foi pouco tempo, foram 8 anos. 8 anos de guerra nessa área. Então eu posso dizer, isso que eu tinha saído de uma condição muito boa,
de um nível de vida, e aí, de repente, mas por escolha própria, por uma rema de Deus, por uma direção de Deus. E fui aprendendo esse processo, e como Deus é fiel, gente. Eu posso dizer mesmo, eu não sou super-homem, estou aqui querendo bancar de fé, eu tenho muitos defeitos, tenho muito problema, tenho guerra, minhas guerras também, tá? Mas eu posso dizer para vocês, quando a gente se mantém íntegro, eu me lembro quando eu abri uma escolinha de futebol aqui, e aí tinha um rapaz que trabalhava comigo, que depois eu ganhei para Jesus, e eu me lembro quando vi o dinheiro da escolinha, e eu fazia o financeiro, me vinha uma tentação, uma palavra do capeta, para eu, tipo, colocar uma despesinha aqui, uma despesinha lá, joga no, né, a contabilidade aí, joga na despesa, vai sobrar um dinheiro, você pega para você. Eu falei, ninguém estava vendo, cara. Estava só eu e o Espírito Santo. E o dinheiro ali na minha mão. E eu falei, sai de reto, capeta, Satanás chifrudo. Né? E cada centavo, cada moedinha, mantendo no lugar certo. Estava fácil a situação? Pelo contrário, estava bem difícil. Mas vale a pena se manter em integridade. Nessa área, graças a Deus, nunca tive problema. Porque eu tenho visto a mão de Deus. E é fácil, depois quanto mais você experimenta a fidelidade de Deus, Deus se aproximando quando você acha que tem integridade, cara, é bom demais. Você vive em paz, você vive em segurança. E eu sou muito criterioso nessa área. Eu quero passar isso para você, gente. Vale a pena. Outra coisa é investir no reino. Ser íntegro, ser total, tem a ver com isso também. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, não deva nada a ninguém. Se tiver, eu vou falar uma coisa para você, eu já passei alguns prejuízos por causa disso. Prejuízo financeiro, não foi pequeno. Por causa disso, eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena. Vale a pena. Se manter íntegro. Sabe por quê? Porque o resultado final, por mais que você passe dor, passe problema, passe sufoco, do final da história vai vir bênção. Você precisa confiar. Confiar no teu Deus. Aquele que tu serve, que está olhando para você e está vendo. Meu filho está sendo fiel no pouco, eu vou colocar no muito. Lucas 10. 10, 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Eu quero as verdadeiras riquezas. Muito mais do que essas riquezas aqui desse mundo que vão passar. Não vai ser por causa da necessidade, não vai ser por causa da sobrevivência, não vai ser por causa da reputação, não vai ser por causa de como as pessoas vão me olhar que eu vou me manter. Eu tomei uma decisão uma vez, eu trabalhava já na Shalom, foi antes de eu ser administrador, foi mais lá atrás. Eu estava recém saindo no tempo das vacas magras. E eu estava trabalhando na Associação Shalom. E eu comecei a cuidar da parte social. E um dia eu percebi que todo o volume de trabalho meu estava diminuindo. Eu também já estava pastoreando pessoas e tudo mais lá, mas não era pastor ungido. E eu percebi que eu falei assim, cara, a Associação Shalom é de Deus. Eu sou responsável pela toda essa parte social, inclusive fazer parte da diretoria. Se eu fosse dono da Associação Shalom, que é do meu pai, eu me mandaria embora. Porque o volume de trabalho não compensa o que está sendo pago para mim. Eu falei, cara, não é justo eu ficar. E eu não tinha outra opção. Na minha profissão, eu não ia ganhar igual o que eu estava ganhando lá. Se eu fosse dar aula na escola, alguma coisa assim. Mas sabe qual foi a decisão que eu tomei? Fui lá no Edson e falei, Edson, eu vou me mandar embora. Não, isso aqui... Cara, expliquei para ele e tal. Ah, vou morar mais um pouquinho. Depois de um tempo, fui lá e falei, não, cara, eu vou... Não dá. Não consigo.
porque o volume caiu muito, coisa nada e tal, ele queria me aproveitar em outra área, mas não encaixou e tal. E aí, durante esse tempo, eu comecei a orar a Deus. Foi quando um dia, Deus me acordou, aí até hoje eu não sei se eu estava acordado ou dormindo, me deu um negócio, um entendimento de um negócio. E eu saí dali, naquele dia de manhã, 2 horas depois, eu tinha o local, isso num dia, gente, o local, que eu não tinha, eu tinha o negócio, o dinheiro para abrir o negócio, que eu não tinha. Eu fui na loja e a loja, o dono da loja lá do imóvel alugou a loja para mim no valor em conta. Beleza. Fui na prefeitura para saber como é que abria e Deus fez um sobrenatural, acho que eu fui direto no coordenador, no superintendente. Me mandaram para ele. E rapidinho ele já resolveu o negócio. Ó, dá para abrir o teu negócio logo, logo. Falei, tá bom, mas eu não tenho dinheiro, né, Deus? Fui na Via Crédito. Quando eu cheguei na Via Crédito, sentei com um gerente lá e tal. Ah, Sérgio, tá sim. Teu score aqui, coisa lá e tal. Puf, tenho dinheiro. Em 2 horas eu tinha um negócio. Comecei o negócio. 2 meses depois, minto, 1 mês depois que eu abri o negócio, eu levei um tempo, capitalizei, abri o negócio. 1 mês depois eu tive que já mudar de lugar. Aí eu aluguei uma casa para abrir o estúdio de personal, que depois virou uma clínica de exercício. E assim foi prosperando. E eu me lembro que naquele ano, foi 2008, quando a gente tinha ido para Israel. Quando voltamos de Israel, veio aquela enchente de 2008, lembra? Pegou água na casa que eu tinha alugado. Queimou 2, 3 esteiras. Final de ano. Pensa. Falei, bom, na carne eu estou lascado, mas eu sei que eu tenho Deus. Então, alguma coisa vai acontecer. Eu sei, gente, que passei ali aquele período, passei tranquilo, pagando as contas, 6 por meia dúzia. Chegou em janeiro, começou. Eu me lembro que no dia 2 de janeiro tinha gente lá batendo na porta. Eu não acreditei. Aquele mês de janeiro de 2009, gente, eu tive aquela clínica de personal, depois clínica de exercício, depois fui para geral, abri clínica de exercício com academia junto, investi, aumentou. Eu me lembro que durante todo esse período, aquele janeiro de 2009 que eu estava lá num lugarzinho escondido com coisas muito pequenininhas, com material muito, muito fraquinho, aquele mês de todos os anos que eu tive o negócio, durante muito tempo foi o mês que mais tinha entrado gente. Depois lá, quando eu tive academia, era uma estrutura muito maior, daí teve um mês que bateu aquele mês, mas com coisa de 1 ou 2 clientes a mais. Para você ver o tamanho do milagre que Deus fez. Gente, foi milagre. Eu vi Deus botando a mão e abrindo as comportas do céu. E eu sei que foi por conta da integridade. Então vale a pena. Vale a pena. Aí fui comprar a casa do lado. Deus deu direção para comprar a casa do lado, que era uma casa gigante. Aí eu já contei essa história. Aí o dono da casa queria falar, eu registro na minha empresa para você ter ali a comprovação da renda para poder comprar minha casa. Era uma casa cara. Casa de quase 300 metros quadrados. Aí me vi naquilo. Não, eu falei, não. É melhor manter minha integridade, estar bem com Deus. E eu vou gastar essa grana toda, era muita grana, muito dinheiro para pagar de imposto e tudo mais. Me doeu, porque, dava o dinheiro para o governo, eu paguei aqueles DARF, era grana que eu não tinha. Eu fiquei negativo no banco, negativo no outro, e fui me dando um jeito, só que aí Deus foi abrir a porteira e começou a entrar dinheiro tudo quanto é lado. Aí fui jogar um futebol amador no lugar, aí fui campeão, fui artilheiro. Aí o negócio começou a prosperar também e entrando cliente aberto. E assim foi. E o dinheiro foi entrando, fui pagando, paguei. Daqui a pouco começou a ser lucro. Paguei mais rápido do que eu estava pensando. E eu vi a misericórdia. Eu não tenho tempo para contar detalhe aqui, mas eu vi Deus agindo de um jeito, com detalhes, riqueza de detalhes, gente. Vale a pena. Vale a pena. Então, seja íntegro nas suas finanças. Amém? E por último, seja íntegro na sua missão.
Seja íntegro na sua missão. Você é discípulo de Jesus? Tudo na sua vida precisa convergir para essa missão eterna. As verdadeiras riquezas. As verdadeiras riquezas. Não haja como um homem normal. Decida ser um homem de Deus. Porque se você for inteiro, íntegro como um homem de Deus, pode deixar que ele é o maior responsável em fazer com que as coisas aconteçam. Você vai ser testado em quebrar sua integridade, em olhar mais para as coisas desse mundo passageiro, em dar muita ênfase, porque você aprendeu isso, porque tem muita coisa da sua cultura familiar, tem muita coisa da sua forma de pensar, e que precisa ser transformada, ser quebrada, para ser feito nova, para que você possa prosperar como homem de Deus. E prosperar, não estou falando só de dinheiro, eu estou falando prosperar em tudo. Prosperidade realmente é prosperidade em tudo. É ampla, é no espírito, é na alma, é no corpo, é espiritualmente vivendo a missão, é financeiramente, sim. Eu creio que todo homem de Deus prospera. Uns com a quantidade maior, outros com a quantidade maior, é óbvio, isso é uma coisa normal, mas todos prosperam, todos, em nome de Jesus. Sabe que a prosperidade é você ter, no financeiro, é você não somente ter para você pagar suas contas, mas você ter não somente para pagar a conta, para ser bênção na igreja, não, é você pagar a conta, ser bênção na igreja e ainda abençoar outras pessoas. Sabe? Eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida. Pode fazer na vida de todo mundo. Eu tomei essa ideia e falei, cara, tem coisas que eu preciso mudar. Aí eu comecei a ver que eu tinha mentalidade de medíocre. Aquela coisa de ir no restaurante querer comer igual um javali. Afinal de contas, é livre, eu vou comer até fazer bico. Eu comecei a ver, cara, que mentalidade de jirico, velho. É até uma falta de confiança dele, porque eu tô ali querendo comer como se não houvesse amanhã. Vou comer, meu Deus, parece que eu nunca mais vou ter essa comida de novo. Não, tem que aproveitar, vou comer. Falei, que isso, cara? Eu me toquei, falei, que isso, rapaz? Aí a gente vai aprendendo. Não, é mentalidade, sabe? Eu tinha um amigo meu que era cristão, bem na caminhada cristã, daí eu vi que, pô, aquilo não era muito gente boa, mas aquela área ali, ele não era muito convertido, não. Parceiro meu, até hoje, lá no Rio. E aí, ele era um cara que ele queria ter benefício em tudo, cara. Quando era negócio mesmo, ele arrancava o pelo do outro. E ele tinha lábia, depenava o outro. Falei, caramba, de início eu falei, pô, o cara se dando bem, né? Depois eu fui vendo, peraí, não. Eu fui aprendendo na Bíblia, eu estava no começo da conversão, estava aprendendo na Bíblia. Falei, não, cara, tá errado isso aí. Tem que ser o justo. Não eu montar em cima da outra pessoa, usar habilidade, subterfúgio para poder me aproveitar da situação. Não. Cara, eu tenho que ser o justo, tem que ser o correto. Vender bem, sim, explicar, não mentir, não enrolar, não esconder, tal. E ser justo, porque Deus está vendo. Aí eu fui aprendendo isso. Mas sabe que eu fui bem influenciado, eu fiquei um tempo fazendo igual? As nossas amizades nos contaminam. E eu falei, não quero mais. Sei não vou ser mais igual a ele, não. Entende, gente? Então, venha convergir a sua vida para a missão. Ser um discípulo de Jesus. Sendo luz na vida das outras pessoas. Se integrando à missão que Deus tem conduzido você no meio da sua família espiritual. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena você ser íntegro com a sua família espiritual, ser íntegro com a sua esposa, ser íntegro com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Administrar isso para Deus. Melhor coisa é a gente aprender a administrar isso para Deus. Melhor coisa é a gente entrar num nível, quando você entrar num nível de que as coisas que estão nas tuas mãos não são tuas, você entender isso, talvez vai levar um tempo para você olhar dessa forma. Eu abro a minha conta, fico feliz da vida quando eu boto um barulhinho diferente aqui no aplicativo do Airbnb. Quando tem um barulhinho, para mim é um barulhinho de caixa registradora, né? Talvez seja reserva entrando lá. Eu sei que esse dinheiro não é meu. Estão entendendo? Mas foram anos de exercício.
Os valores que estão nas minhas mãos não são meus. É do meu Pai, é do meu Senhor, sabe? Eu passei um tempão para comprar um carro. Eu falei isso aqui uma vez, estava orando, Senhor, fiquei um tempão agoniado, meu carro dando problema e tal, eu esperando o momento. Aconteceu, pronto, e foi benção demais, demais, sacou? É o que eu não esperava. Então, cada detalhe, sabe? Você ora, ser inteiro para Deus, ser totalmente dele. Como que você está agindo? Você dá do seu tempo para agir para Deus, para estar com Deus, para estar nas coisas de Deus? Você realmente é íntegro nessa área? Eu quero terminar esse momento falando que a integridade ativa a proteção de Deus. E ela vai determinar o que tua família vai ser. Porque a tua família te conhece. E dentro da sua casa é sabido se você é íntegro ou não. Estou falando aqui, meu filho está aí ouvindo. Meu genro também. Tenho falhas? Tenho um monte. Às vezes derrapo na palavra? Sim. Às vezes falo uma coisa e não faço? Sim. Mas são raras exceções. E eu procuro corrigir. Às vezes tem coisa que eu sou mais teimoso. Mas vou lá e corrijo também. Certo? Por quê? Porque é melhor ser íntegro, ser inteiro, do que ficar passando raiva e não ter a proteção de Deus. É viver a vida com temor a Deus, sem se importar com a opinião do homem. Amém? Que a integridade venha crescer em você como homem. Se posicione, quebre com todos os obstáculos que você sabe que estão entre você e a integridade, para que você possa experimentar a proteção especial de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora.